paz, Senhor, a todos, meus irmãos. Em Judas, 1 de Judas, diz assim, não vamos abrir lá, diz assim: muitos virão, aprenderão de vós, sairão de meio de vós, porque não são de vós, mas são pequenos anticristos. Entrarão, aprenderão, saberão coisas de Deus, mas mais tarde viram a falsos profetas. São pequenos anticristos. Vamos abrir no Salmo 41, sobre David. Mas primeiro vou ler aqui em Romanos 12, não é para abrir lá. 12, 17, 18, até o 21. É uma introdução só. Diz assim em Romanos: não paguem o mal com o mal, que todos constatem a vossa maneira honesta de viver sempre que possível, à medida em que isso dependa de vocês. Tenham boas relações com toda a gente. Meus irmãos, não procurem vingar-se a si mesmo. Deixe isso a Deus, pois que Ele retribuirá aos que o merecem. Pelo contrário, e como está escrito: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isto é um aperitivo. Agora vamos ao Salmo 41. Vamos orar para que Deus realmente seja Ele o dono da palavra, o dono de tudo. Porque é Ele o dono. O que nós às vezes como seres humanos é que queremos, com as nossas ideias, passar à frente. E não é, porque Ele diz: os vossos pensamentos, ou os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos. O que Deus quer fazer na nossa vida não é o que nós andemos para aí a imaginar, às vezes à maluca. Paizinho querido, Pai amado, entrego-te esta palavra nas tuas mãos. Faz o que te apraz, Senhor, através do teu Espírito, porque nós confiamos em Ti e sabemos que Tu és o Deus maravilhoso e que fazes tudo como queres, Senhor. Não há homem algum, ou seja quem for, que possa destroçar a Tua palavra, Senhor. Mas sim, ó Deus maravilhoso, ilumina as nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Porque Tu dizes que enviaste o Espírito Santo para nos levar a toda a verdade, para que nós podemos aprender e edificar-nos em Ti cada vez mais e somos homens e mulheres cheios da Tua presença, em nome de Jesus. No Salmo 41, David via-se que estava doente. Doente de cama. Este salmo representa que ele estava doente de cama. Algo que se estava a passar com ele. David, nós sabíamos que era um rei, um homem ungido, levantado por Senhor, por Deus, e era um homem que lutava por Israel, lutava por Jerusalém, trazia todos os despojos de todas as nações nas guerras, trazia para reedificar Jerusalém e até ajudava as outras tribos, para toda Israel. Foi ele que fez toda essa união. E ele era escritor e salmista, e a maioria das coisas ele mandava para o cantor More. Bem se vê que era o cantor do templo, e cantavam coisas e outras eram faladas. E do templo não, do tabernáculo. Naquela altura era o tabernáculo, desculpem lá. E no tabernáculo ia toda a gente. Os que podiam subir ao tabernáculo iam ouvir
iam louvar, iam buscar as coisas de Deus. E essas coisas que David escrevia e falava eram faladas lá. Então ele começou a falar assim, através do cantor do coro. Está aqui, ele estava de cama. Diz assim: felizes são aqueles que dão atenção aos pobres para os socorrerem. A esses o Senhor os livra, mantém-lhes a vida. O Senhor os favorece aqui na terra e os guarda de ficarem ao sabor dos seus inimigos. É o Senhor mesmo quem cuida deles quando estão doentes e os livra de dores. David estava, através do cantor, estava a passar. Porque ele sabia quem tinha. Por isso que a palavra diz: juntai tesouros nos céus. Nada é nosso, é passageiro. Nós estamos com ambições, eu já tenho dito muitas vezes, e julguemos que vamos alcançar o mundo, e que o mundo é nosso, e que vamos amontoar riquezas. Cuide-se. Porque eu tive um sonho que o anticristo está a chegar. O anticristo vai controlar tudo. Dinheiros e tudo que existe. As pessoas que não quiseram o anticristo vão passar mal. Não vão ter poder para comprar nem para vender. Faça o que tem a fazer agora. É tempo. Eu não estou interessado na conta choruda. Estou interessado pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você tem. Você é que sabe. Ora a Deus, não faça coisas à tola. Nem à maluquice. Mas se o Senhor desperta o seu coração para você ajudar alguém, ajude. Amontou brasas à sua cabeça. Se vier o inimigo com fome dele comer, sabe que o seu inimigo você meteu dentro de casa para comer? O que eu ainda li em Romanos, tanta coisa. David estava a dizer que Deus cuida daqueles que ajudam os pobres, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o oprimido. Porque se você tem essa qualidade em Cristo, você trabalhe. Faça alguma coisinha. Às vezes os que não têm são os que têm mais compaixão. Porquê? Porque também estão a passar pela mesma necessidade. Eu nunca me esqueço. Um dia um homem, nós caminhamos num campo de restauração de drogados. Quando nós íamos, o pastor e eu, o Amadeu, e era o Belmiro e mais alguns irmãos. E abracei um homem e ele disse: olha, eu quero Jesus. Porque, olha, nunca ninguém me deu um abraço como você me deu. O meu pai profetizava sobre mim para eu ir viver debaixo da ponte e eu ia viver. Pois eu já não tenho medo de nada. Nem tenho medo de ser perseguido. Sabe porquê? Porque eu aceitei Jesus. Eu já passei tanta coisa no mundo porque já não me importa de mais nada. Assim eu quero que Jesus trabalhe na minha vida. Reconheceu ali na hora que havia alguém que queria cuidar dele.
Quantas pessoas que não têm nada e entram no campo com Cristo, porque foram sempre massacrados, botados fora, arremessados. David era um deles, era rei, mas era perseguido todos os dias. O povo dizia mal dele, porque não o queria como rei. Levantaram o filho como rei. Tanta gente. E quando ele estava doente, ele manda esta mensagem, quando ele estava doente, vamos continuar a ler o que é que ele diz. Diz assim: e eu disse ao Senhor, tem piedade de mim e cura a minha alma, pois que pequei contra ti. Ele tinha um coração que se arrependia. Sabia que tinha pecado contra o Senhor. Ele estava ferido, ele estava doente. E depois diz assim: mas os meus adversários falam contra mim dizendo, não há meio de morrer de forma a que ninguém se lembre dele. Sabe o que é que o seu adversário diz? Se ele desaparecesse de uma vez por todas. Às vezes os que vivem com a gente já estão cheios da gente até. Nunca mais muda, está sempre na mesma. Só vê Jesus, só não sei o que é, só vê a igreja, só vê não sei mais quanto, só vê... Quem é que me vai salvar? É uma pessoa ou é Jesus Cristo? Ama o teu próximo a ti mesmo. A gente transmite-lhes amor, mas eles não querem. O que é que a gente vamos fazer? Porque não têm coração, não amam ninguém, nem se deixam ser amados. Sabe? E este povo estava a dizer, ele se desaparecesse era de uma vez por todas. Veja mais. Quando vêm visitar-me, são muito dedicados. E põem-se a dizer banalidades. Só para serem amáveis. David, nós sabemos que tu és rei, és ungido de Deus. Deus vai te curar. Deus te ama. Deus, né? Eram muito dedicados a visitar. Estou até com o pastor, então pastor, o senhor é uma bênção. Você é uma bênção. E por detrás. É igual. O povo não mudou ainda. Se não tem Jesus, não estão mudados. Mesmo até os que têm Jesus, muitos, não estão mudados. Ainda não nasceram de novo. Mergulhar o velho homem, mas se calhar trouxeram mais alguns que lá estavam mergulhados. Mas lá dentro do seu coração vão amontoando maldades e quando se vão embora, então deixam sair da boca para fora e vão falando entre si sobre tudo o que imaginam de mal a meu respeito. E dizem, aquilo é doença sem cura. Já não poderá levantar-se daquela cama. Eram muito amáveis, viravam costas, diziam mal e diziam assim, olha, é sem cura, ele vai morrer. Já nem se vai levantar mais daquela cama. Não é como muita gente fala. Dizem mal dos pastores, dizem mal dos que pregam, dizem mal dos que amam a Deus. Sabe porquê? Porque entra
a ira no coração. Porque veem que aquela pessoa ama a Deus e eles não o conseguem amar como ama aquela pessoa. Porque uma pessoa que ama a Deus está sempre disponível para toda a área que pertence ao Senhor. Sabe? E nem toda a gente quer estar disponível. Eu às vezes ponho-me a olhar para mim mesmo. Para trás. E faz-me lembrar Paulo. Não é, eu não sou Paulo, eu sou Manuel Castro. Mas gosto da área que Paulo, da maneira que ele operava e trabalhava com as coisas de Deus. Gosto da maneira que ele glorificava Jesus Cristo, que eu também quero entender e fazer igual ou melhor como Deus quiser. Não é como eu quero. Porque nós temos outros meios que eles não tinham. Podemos ser melhores em Cristo Jesus, sabe? O que é que acontece? Eu olho assim para mim e digo assim, realmente, Senhor, eu não tenho oportunidades de pensar muito no mundo. Porquê? Trabalho para a sobrevivência e para ajudar o que posso ajudar. Ainda estou dedicado ao meu Senhor, o meu pouco que posso dar, mas de coração. Não tenho tempo para estar a pensar tolices, nem para andar a fazer maluquices. Paulo, de dia trabalhava e de noite pregava, até às tantas. Diz que pregava, via uma casa abandonada, já fazia lá um culto nos escombros. Sabe? E esses tempos vão chegar. Está-se a preparar para tudo isso. E quem amar o Senhor e o tiver no coração, não tem medo. Porque se ele é uma pessoa de coração aberto, está pronto para ajudar, Deus está a defendê-lo. Ele diz que vai preservar os que o amam e os fiéis. Porque uma pessoa que não ama a Deus não é fiel. De vez em quando passa uma, como a gente diz, uma neura na cabeça. Tanto está de um lado como está do outro. E se nós não reconhecemos logo de caminho que Jesus é o Senhor das nossas vidas, aquilo entra mesmo. Porque além de nós conhecermos Jesus, há pessoas que não gostam de nós, estão sempre a lançar maldições, dados inflamáveis do inimigo. Não sei se está a ver. E se nós não temos uma comunhão com Deus e não estamos dedicados, vamos comer com aquilo tudo. E parece que estamos sem forças. E se você lê a palavra e busca o Senhor e fala com Ele, você diz que todos os dias restaura a sua vida, renova a sua mente, renova o seu corpo, sabe o que tem Jesus, está a trabalhar, é ativo, porque você está ativo. Era o que David tinha, estava doente, mas estava a orar ao Senhor. E os outros foram visitá-lo e estava aqui a chamar nomes, havia de morrer. Nem força, ele não vai levantar-se mais da cama. Veja lá. Até o melhor amigo em quem eu confiava plenamente e comia do meu pão, veja lá, comia à mesa dele, estava em casa dele, pois até esse me trai. Até a sua família que come ao seu lado
diz mal de si. É triste. É triste. Quando o marido diz mal da mulher ou quando a mulher diz mal do marido. E eu posso dizer isso. Enxogalha a sua vida. E como enxogalha a sua vida, se você não tiver forças e não estiver ligado ao Senhor, você está com problemas. Como a mesma coisa, um crente que está a ser alimentado e vai enxogalhar a vida do pastor ou enxogalhar a vida de qualquer irmão, de qualquer um que o está a edificar. Porquê? Ele nem alimenta, se alimenta. E já está a exigir e a reclamar algo que quer à sua maneira. Se fosse assim, os pastores nem vinham aqui pregar. Tinha que ter, por exemplo, tem aqui 20 famílias, tinha que ter 20 pastores, cada qual ia pregar a sua casa. Este é amável, vem pregar a minha casa. 20 famílias, 20 pastores, aquela igreja está bem constituída. Vem à casa de cada um, orar por nós e tudo. Nós nem precisamos de ir à igreja, nem precisamos gastar gasolina. Nem precisamos de nada, de gastar nada. Porque depois nós até vamos passar umas férias chorudas com esse dinheiro que gastamos. Que poupamos. E depois vamos passar umas férias. Fosse assim, cada família tinha que ter um pastor em casa. Não era? Nos alegramos quando dizemos vamos à casa do Senhor. Unidos, juntos. Não estamos a buscar meio para nós próprios. Uma união, uma ligação reforça a vida de cada um. Este povo estavam mortinhos por ver David, pamba, caído. Porquê? Porque David, quando escrevia e o cantor Mor falava lá, feria o coração das pessoas que lá estavam, que eram esses mesmos que o foram visitar e que vinham por caminho a dizer mal dele. Diz, mas tu, Senhor, tens compaixão de mim e dá-me de novo a saúde, para que possa retribuir-lhes. Será isso mesmo a prova em que tu me favoreces? Eu estava a dizer, dá-me saúde, para que eles vejam que tu me curaste e para que mostres a eles que tu estás do meu lado. Favorecer a sua vida. E eles dizem, afinal não morreu. Esse rei ainda vai continuar a reinar mais uns tempos, porque ele está bem vivo e cheio de vigor agora. Deus levantou-o mesmo. Para que eles vejam com os próprios olhos. Porque se você está dedicado ao Senhor e é uma pessoa com compaixão e com amor e é uma pessoa que está pronta para amar outras pessoas, o Senhor cuida de si. Ele não olha a sua idade, nem a sua estrutura, não olha nada disso. Não olha se você é feio, se é bonito, ou seja o que for. Ele olha aos corações, ao nosso interior. E ele olha para dentro e ele diz que sonda os corações. É ou não é? Porque o coração do homem é enganoso. Os que o lá visitavam apresentavam boa qualidade, mas estava com a lança, já com o arpão esticado.
já foste da vida. Mas ele confiava no Senhor, confiava em Deus, que é onde é que nós temos que ter toda a confiança. Porque quando você vê pessoas que parece que estão a cair e doentes, parece que estão a morrer, e depois de um instante para o outro vez que é isso? Deus está com eles por causa de amarem, de ajudar, de participarem, de realmente ser fiéis na casa do Senhor. Isso é a coisa mais importante, é ser fiel. Dar o melhor para Deus da sua vida. Eu um dia ouvi um testemunho, um pregador mandou as pessoas a apresentar a sua oferta, quem poderia dar o melhor para Deus, e tudo foi lá, deu os seus envelopes, os seus dinheiros, e vai uma pessoa e pelustrou-se, uma mulher e pelustrou-se diante do pastor. Eu disse: o que é que você quer? Estou aqui, estou a dar o melhor de mim, não tenho dinheiro para dar, estou a dar a minha vida. Não tinha outras coisas para dar, mas estava a dar a sua vida para servir a Deus. Quando você não tem para dar, sirva. Caminhe, não ganhe rancor a ninguém. Ama o teu inimigo. Não anda a falar mal do seu inimigo, nem do seu vizinho. Os seus vizinhos estão em casa deles. Ou vou dizer: olha, o vizinho está doente, não consegue lá ir, ore em sua casa por ele. Será isso mesmo a prova em que tu me favoreces? É que não deixas que os meus inimigos triunfem de mim. Tu me tens dado forças, porque vês como sou sincero para contigo, deixas que eu viva na tua presença. E isso para sempre. Quando você é sincero com o Senhor e com Deus, Ele tem a sua presença sobre a sua vida e você vive para sempre. Qual é a nossa situação? O que é que nós vimos fazer à igreja? Prepararmos para ter um encontro com Cristo. A igreja é uma preparação da nossa vida. Tirar o que não presta e deixar habitar as coisas de Deus dentro de nós. O nosso cérebro. Senhor, esta foi ontem ou antes de ontem. O nosso cérebro. Pronto, eu volto assim do tamanho disto. Você tem uma unha descoberta dentro do seu cérebro. Por isso que Deus diz: servo meu. Descoberto dentro do seu cérebro desde quando você nasceu, a sua evolução e coisas que tem uma unha. O resto, deixa ocupá-lo com as coisas de Deus. Louvores, palavra. Porque você se lê, firma, fixa, desce, está entranhado dentro de si. Você tem algo para dizer e não diz tolices. Porque está com uma comunhão com Cristo, com Deus. E o seu cérebro começa a ser ocupado. Por isso que muita gente diz assim, quando você começa a falar de Cristo e a falar Bíblia mesmo, assim, já te lavaram o cérebro. E é verdade, foi Jesus que me lavou o cérebro. Sabe? Você deixa que o seu cérebro se desenvolva no que Deus tem para si. Porque você vai com um bocadinho que é do mundo, mas vai com o resto que é de Deus. Assim, quando entrar lá dentro, sabe louvá-lo, sabe caminhar junto com ele, obedece a todas as ordens, obedece a tudo o que ele diz.
E se começa aqui a caminhar certinho, chega lá, não entrepeça em nada. Também caminha certinho. E ele vai para ali, vai para acolá. Vamos louvar. Estamos todos sempre preparados. Vou-vos dar mais umas dicas. Queremos mais. Diz assim: tu que me tens dado forças, porque vês como sou sincero para contigo, deixa que eu viva na tua presença. É isso e isso para sempre. Ele queria quê? Qual era o interesse de David? Era viver na presença de Deus para sempre. E ele sabia que esses inimigos, que rangiam os dentes contra ele, tudo isso, mesmo assim, ele lutava pela nação e os inimigos usufrutavam das coisas melhores que ele, quando ia às guerras, trazia despojos. E a nação vivia daquilo. E mesmo assim, depois de barriga cheia, depois de estar, eram contra ele, rangiam os dentes. A mesma coisa que você agarra, leva a sua família toda à sua casa para comer. E todos vão comer a sua casa. E eles não conhecem Jesus. E se você diz uma palavra ou uma dica de Jesus, ou fala da Bíblia, ou qualquer coisa, ou do louvor, não sei, começam todos logo depois de barriga cheia a dizer, não está bem da cabeça. E alguns até dizem, até fez este comer grande, porque fosse outra pessoa fina nem fazia este comer tudo para nós. Depois de barriga cheia. Eu estou a falar em área mundana. Comer e beber normal. Quanto mais quando você prega da palavra ou ensina, aqueles que não querem, o que resmungam de si, por detrás e até quase na cara, pela frente. Sabe o que é que dizem os africanos? Nada. Diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, através de todos os séculos e para sempre. Que assim seja. Sim, que assim seja. Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória. Ele é dono disto. É Ele que permite as guerras. Você quer ainda ter uma informação maior? Leia em casa Isaías 14. Sabe o que é que diz Isaías 14? Isaías 14 está a falar da vinda do Anticristo e que morre. E que os grandes, os poderosos, os fortes e os ricos caem por terra. Porque o Anticristo entra no espírito do diabo nele. Diz que é um babilónico. Isaías fala em Babilônia. Ui, tu que eras tão exaltado na terra, tão levantado, tinhas o espírito de Lúcifer, da estrela matinal, ou da pedra matinal, diz assim uma coisa quaisquer. E vens viver entre os mortos, também caído. Os teus cobertores são as larvas da terra. Jesus é o Senhor da nossa vida. Prepare-se para o que está a chegar. Veja, David, quem era que dizia mal dele? Era o conselho, eram os que estavam a administrar, porque David só andava a trazer despojos e a trazer para a nação, eram os que estavam à volta dele. Eram os sacerdotes, eram os ricos, eram os fortes, eram os valentes, eram os que tinham
alguma posição lá dentro. Havia de morrer. Você pensa que não diz o mesmo de si? Igualzinho. Porque você é de Cristo. E digo-lhe mais. E você já tem uma marca. E essa marca reluz. E essa marca é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz que você é o sal da terra e a luz do mundo. Vamos orar.